Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Cortes, comigo, professor Diego Cortes. Na aula de hoje falaremos aí sobre a desigualdade triangular, este conceito aí que é muito importante para definir a condição de existência de um triângulo, né? Será que se eu pegar qualquer medidas, né, qualquer 3 medidas aí de segmentos, será que eu consigo, por meio das extremidades desse segmento, formar um triângulo? É isso que nós vamos estar estudando ao longo da nossa aula de hoje. Então, mas antes de darmos início, gostaria de fazer um convite a todos vocês que ainda não são inscritos para que vocês se inscrevam, para que vocês deixem o seu like e também acionem as notificações e ajude também a compartilhar os links aqui do canal para que o canal venha crescer e poder ajudar muito mais estudantes e alunos que nós já estamos estudando. Então vamos aí para a vinheta do nosso programa e logo após retornaremos com a nossa aula. Então, acompanha comigo. Já de volta na nossa aula de hoje, vocês já estão visualizando na tela de vocês os temas que nós estaremos estudando, né? Na aula de hoje falaremos aí da desigualdade triangular e também darei um exemplo aplicado de como usar a desigualdade triangular para calcular a condição de existência ou não de um triângulo. Então vamos aí para a nossa aula. Condições de existência de um triângulo. Pessoal, a condição de existência de um triângulo, né, é composta, na verdade, por um conjunto de relações envolvendo as medidas de segmentos que possibilitam ou não a construção de um triângulo. Então, o que nós vamos estudar é quando é que existe ou quando é que não existe, né, um triângulo, né? Qual que é a condição suficiente aí e necessária para que exista um triângulo, tá? A principal condição de existência de um triângulo é o que a gente chama, na verdade, de desigualdade triangular, tá? É a principal e é a única que nós vamos estar estudando aqui na nossa aula, tá? Por quê? Porque ela é a principal e ela que define tudo que a gente precisa saber. Ela é muito importante. Então, vamos lá então para falar do que é essa desigualdade triangular, tá? A desigualdade triangular eu trouxe aqui como se fosse uma propriedade, tá? Por quê? Porque ela nos dará aí a compreensão. Olha o que a propriedade nos diz. Em todo triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois. Presta atenção no que está falando aqui, pessoal. Para que um triângulo exista, tá? Ou para que seja formado um triângulo, os lados, cada um dos lados tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, eu já estou falando aqui que o triângulo já existe, mas para que ele exista é necessário isso, é uma condição de existência, na verdade, uma condição necessária para que ele exista. Então, vamos entender o que está falando aqui. Olha só, o que está falando aqui, na verdade, é, vamos pensar num triângulo igual esse daqui, o triângulo de vértices ABC, né? E esse triângulo de vértices ABC, ele tem aí os lados AB, que é esse lado aqui, né, o lado AB, a gente tem o outro lado, que é o lado BC, e a gente tem o lado AC. Cada um desses lados possui uma medida que eu chamei aí de A, de B e de C, né? Onde o A é a medida do lado BC, o B é a medida do lado AC e o C é a medida do lado AB, conforme está aqui nesta figura que vocês estão vendo aí, tá? Essas letras menores, né, essas letras menores aí do nosso alfabeto, são as medidas dos lados, é o comprimento dos lados. E olha o que a desigualdade triangular vem nos falar. Vem nos falar, pessoal, que se a gente pegar o lado A, que é este lado aqui, ó, tá? Esta medida deste lado, ela sempre vai ser menor. Olha aqui a setinha aqui, ó, setinha, ela sempre vai ser menor para a soma dos outros dois lados, que é o B mais o C, tá? É isso que está falando aqui. Também vai acontecer isso com outros lados. Se eu pegasse o lado B, que é esse lado aqui, ó, seria menor do que a soma do lado A com o lado C, conforme essa segunda propriedade aqui, essa segunda sentença aqui.
E, por fim, a gente tem que, se eu pegasse o lado C, seria menor também do que a soma do lado A com o lado B, conforme vocês estão visualizando aí na figura. Então, a ideia é esta, pessoal. Para que o triângulo exista, é necessário que cada lado seja menor do que a soma dos outros dois. Esta propriedade é o que a gente chama de desigualdade triangular. Ela é o que a gente chama de condição de existência do triângulo. Se isso não acontecer, o triângulo não existe. E eu vou mostrar isso para vocês num exemplo muito simples aqui para que vocês entendam isso. Então, acompanha comigo. Olha só. Vamos imaginar esse seguinte problema aqui. Na aula de matemática, o professor de Mateus pediu que ele construísse um triângulo, presta atenção, com 3 pedaços de madeira. Então, o professor de Mateus pediu para que ele pegasse 3 pedaços de madeira e construísse um triângulo. É claro, unindo as suas extremidades, tá, pessoal? Então, a gente vai pensar aqui que está unindo as extremidades desse para formar um triângulo. Sabendo que Mateus estava de posse de 3 pedaços com medidas 5 centímetros, 8 centímetros e 18 centímetros, respectivamente, responda: será que Mateus conseguiu construir o triângulo? Justifique a sua resposta. Pessoal, a gente tem que ver se com esses pedaços de madeira o Mateus conseguiria ou não construir um triângulo. A resposta para esse problema, pessoal, é não. Não é possível, tá, o Mateus construir um triângulo com esses pedaços de madeiras aí unindo a extremidade. Por que que não é possível? Eu vou mostrar para vocês de forma matemática, usando a desigualdade triangular, e depois eu vou mostrar para vocês de forma visual, usando um desenho, só para que vocês entendam mais ou menos por que que não é possível, tá? Observe aqui então, ó, pela desigualdade triangular, a gente poderia chamar aqui esse segmento de 5 centímetros de A, aqui a gente poderia chamar de B, que é o segmento de 8 centímetros, e o segmento de 18 centímetros a gente poderia chamar de C. Na desigualdade triangular, fala o seguinte, fala que o A é menor do que o B mais o C, ou seja, o segmento A tem que ser sempre menor do que a soma dos outros dois. Fala também que o B tem que ser menor do que a soma dos outros dois, ou seja, B tem que ser menor do que o A mais C. E o C tem que ser menor do que o A mais B. Isso daqui é a desigualdade triangular que nós acabamos de ver. Cada lado é sempre menor do que a soma dos outros dois aí, tá? Então, eu vou substituir aqui e vou verificar se isso é verdade. Eu vou fazer de azul e a gente vai fazer essa verificação aqui. Observe aqui, ó, o segmento A mede 5. Então, eu tenho que mostrar que 5 é menor do que 8 mais 18. 8 mais 18. 8 mais 18, a gente sabe que é 26, né? Ou seja, 5 é menor do que 26. Isso é uma verdade. Então, está tudo certo aqui. Não tem problema nenhum. Certinho aqui. Agora, vamos testar no B. O B mede 8. Então, 8 tem que ser menor do que o A, que é 5, mais o C, que é 18. O 5 mais 18, a gente sabe que dá 23, né? 5 mais 18 dá 23. E a gente sabe que 8 é menor do que 23, corretíssimo aqui. E, por fim, a gente vai ter aí, né, a medida do segmento C, que é 18. 18 tem que ser menor do que o B mais o A, ou o A mais o B, ou seja, 5 mais 8. Só que 5 mais 8, pessoal, a gente sabe que é 13. E, observe aqui, está falando aqui que 18 é menor do que 13, né? E 18 não é menor do que 13. Isto é falso aqui. Então, neste caso, como a gente chegou numa sentença falsa, quer dizer o seguinte, quer dizer que não existe este triângulo aí, não é possível formar esse triângulo, porque a condição de existência aqui, que é o que a gente chama de desigualdade triangular, não foi satisfeita para um dos lados. Ou seja, existe um lado que não é menor do que a soma. Na verdade, existe um lado que é maior do que a soma dos outros dois, tá? E agora eu vou mostrar isso daqui para vocês de forma visual para que vocês entendam, tá? Então, olha aqui o que eu vou fazer, ó. Vamos pensar no segmento maior, que é esse segmento de 18 centímetros. Eu vou fazê-lo aqui, presta atenção aqui, ó.
Imagina que esse segmento aqui seja o de 18 centímetros. Aí eu venha com um segmento de 5 centímetros, que eu vou colocar o segmento de 5 centímetros aqui. Vou fazer de preto, conforme vocês estão vendo aí. Então, a gente tem aqui, esse segmento aqui é o de 5 centímetros, esse que está de vermelho é o de 18 centímetros, e o outro de 8 centímetros eu vou colocar de verde do outro lado aqui, tá? Então, olha só. E qual que era a minha intenção? A minha intenção é que na hora que eu pegar esse outro segmento aqui de 8 centímetros aqui, ó, esse 8 centímetros, que é esse de verde, ele encoste a ponta ou extremidade nessa outra extremidade aqui do segmento de 5 centímetros. Se ela encostar, eu vou ter aí um triângulo formado, né, que é o triângulo que o professor de Mateus pediu para fazer. No entanto, pessoal, observe o seguinte, é impossível que esses dois segmentos eles se encontrem. Por quê? Porque eles são segmentos que têm um comprimento fixo aí, né? Então, se eu pensasse nesse segmento aqui, ó, que está de preto aí, que é o segmento de 5 centímetros, né? Se eu deitasse ele aqui sobre a reta, ele viria mais ou menos aqui. Se eu deitasse esse outro segmento aqui de verde, que é o de 8 centímetros, em cima dessa reta, ele viria aqui. Observe o seguinte, que hora nenhuma, este ponto que está aqui e nem esse outro ponto que está aqui, eles iriam se encontrar. Por quê? Porque a soma desse segmento de 5 mais 8 é, na verdade, menor do que os 18 centímetros. Então, ele não vai conseguir encostar. Se ele fosse igual a 18 centímetros, se esse segmento preto mais o segmento verde fosse igual a 18 centímetros, também não formaria ainda um triângulo. Por quê? Porque eles iriam, na verdade, né, formar, na verdade, uma reta. Então, é isso que você tem que entender. Existe essa condição de existência e para que ela seja satisfeita, é necessário que cada segmento seja menor do que a soma. Não pode ser igual e nem maior. Se for igual ou maior, não formará um triângulo. Então, é isso que eu gostaria de estar compartilhando com vocês nesta aula de hoje. E a nossa aula chegou mais uma vez ao fim aí. E eu gostaria de fazer o convite novamente. Se você ainda não for inscrito, para que você se inscreva, deixe o seu like e acione as notificações. E o canal Etnomath by Diego Cortes deseja a todos vocês bons estudos e que nós possamos nos ver aqui na próxima aula. Um grande abraço e até mais.